Queridos irmãos e irmãs aqui da Seja, caros internautas, companheiros desencarnados, que Jesus possa nos envolver com a sua paz. São de todos os tempos as obsessões, afirma Sueli Caldas Schubert na apresentação do seu livro Obsessão e Desobsessão, Profilaxia e Terapêutica Espíritas. Todos nós somos passíveis de sofrer um processo de obsessão, visto que estamos aqui encarnados na Terra, um espaço de provas e expiações. Todos nós ou já fomos obsidiados, ou estamos sendo neste momento, ou a depender das nossas escolhas, poderemos sê-lo. E a proliferação deste fenômeno da obsessão tem preocupado muitos espíritos ao longo dos séculos. Leon Denis, no século XIX, já fazia uma previsão, dizendo-nos: a obsessão será o flagelo do século XX. Filomeno de Miranda, um grande espírito que vem produzindo uma gama considerável de obra mediúnica voltada para essa questão da obsessão, ao produzir o prefácio do livro de Sueli, psicografado por Divaldo na década de 80, anunciava: os processos obsessivos constituem uma epidemia. Mais tarde, no século XXI, o espírito Bezerra de Menezes, ao dar uma comunicação em um encontro com trabalhadores espíritas em Los Angeles, fez uma convocação. A Terra está passando por um grave problema mediúnico. A obsessão se transformou numa pandemia. E recentemente, no ano passado, no livro Luz nas Trevas, o espírito Joana de Ângeles, também psicografia de Divaldo, dedicou um capítulo para tratar sobre as influências espirituais, reforçando mais uma vez a preocupação com a proliferação dos processos obsessivos. Ante esse contexto de observarmos a obsessão como um mal dos séculos, cabe-nos revisitarmos quais são os principais esclarecimentos que a doutrina espírita nos apresenta ante a esse fenômeno. Mas antes, cabe-nos revisitar alguns fundamentos básicos, basilares para esta compreensão. Como sabemos, nós espíritas acreditamos na existência, sobrevivência e manifestação dos espíritos. Temos a convicção de que existe a comunicabilidade entre nós encarnados e os nossos irmãos desencarnados. Mas, acima de tudo, nós sabemos, com base na questão 459 de O Livro dos Espíritos, que os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Frequentemente, eles nos dirigem, vos dirigem para recuperar a assertiva dos espíritos a Allan Kardec. Esse princípio é basilar para todos nós neste momento de reflexão sobre os processos obsessivos. Os espíritos influem em nossos pensamentos e atos muito mais do que imaginamos. Frequentemente, eles nos dirigem.
é a lei de sintonia. Atraímos para perto de nós entidades que estão afins ao que pensamos, ao que falamos, a como agimos. Atrairemos entidades elevadas se nossos pensamentos estiverem neste nível mais elevado, mais elevados, pensamentos mais otimistas. Da mesma forma que atrairemos entidades inferiores se estivermos vibrando nessa mesma faixa, nutrindo pensamentos pessimistas, negativos. Esse fundamento básico da doutrina espírita nos esclarece e amplia os nossos horizontes quando estamos passando por determinadas situações e por vezes não conseguimos encontrar as causas olhando de imediato, com uma interpretação apenas do nível emocional, psicológico e psiquiátrico, que por vezes de fato explicam, mas nem sempre. Então Allan Kardec nos esclarece: a obsessão é um processo em que percebemos uma ação persistente de um espírito exercendo sobre um indivíduo. Lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28º, coletânea de preces espíritas, Allan Kardec, ao produzir o prefácio do item Preces aos Obsidiados, nos apresenta essa definição: a obsessão como um processo em que aquele que o exerce, o obsessor, influencia incessantemente aquele a quem é alvo. Esclarece Allan Kardec que muitas vezes os que sofrem da obsessão, do processo de obsessão, foi porque lesaram o obsessor nesta ou em outras existências, de uma forma geral. Então, o obsessor sente-se no direito de cobrar, de querer se vingar por ter sido lesado por aquele a quem está obsidiando. Mas esse processo de obsessão pode ser tanto um processo simples, aparentemente sutil, e de fato sutil, e que, por vezes, quando estamos passando por ele, não nos damos conta de que estamos passando por ele. É o caso de Custódio Saquarema, que está relatado no livro Cartas e Crônicas de Irmão X, psicografado por Chico Xavier. O título do capítulo é justamente Obsessão Pacífica. Narra-nos Irmão X que há muito tempo não reencontrava um grande amigo, Custódio. E eis que, certa feita, o encontrou no plano espiritual. Ao vê-lo, ficou feliz, porque há muito tempo não o via. E ao se dirigir a ele, arriscou-lhe uma pergunta. Já que estavam ali numa nova fase no plano espiritual, e sabia que Custódio havia encarnado em uma família espírita, arriscou-lhe uma pergunta. Meu querido amigo Custódio, você deve ter vindo para uma esfera bem superior, não é verdade? Você encarnou numa família espírita, deve ter recebido todo o apoio, toda a instrução, todo o esclarecimento possíveis. Foi por isso que eu não lhe encontrei de imediato. Estávamos em instâncias diferentes. Custódio, quando ouviu essa pergunta de Irmão X, ficou meio sem graça, deu aquele sorriso
desconfiado, mas foi bem sincero. Oh, meu amigo, você não sabe o que é passar por um processo de obsessão sutil. Você não sabe o que é ser obsidiado sem saber que está sendo obsidiado. A terra me devolveu para cá, para este plano, como se estivesse me dizendo: ganhou, mas não leva. Quando encarnado, eu ganhei muito dinheiro, eu ganhei status, eu ganhei reconhecimento. Mas quando cheguei aqui, não pude trazer nada. Cheguei mais endividado do que quando saí. Irmão X, quando ouviu essa resposta do seu amigo, ficou surpreso e também ficou um pouco sem graça, mas o deixou à vontade para relatar o que tinha acontecido na vida dele, do seu amigo, que fez com que ele passasse por esse processo de obsessão pacífica. Logo ele, que havia reencarnado numa família espírita, que tinha supostamente tudo para progredir moralmente naquela existência. Então, Custódio começou a relembrar e compartilhar com o amigo o que havia acontecido na sua última existência. Quando adolescente, meu amigo, os irmãos espirituais, por meio dos meus pais, chegaram até mim, convidando-me para trabalhar pelo reino espiritual, para praticar a abnegação e o estudo. Estimularam-me a participar da evangelização dos jovens. Mas eu ficava ouvindo umas vozes, parecia que eu estava falando comigo mesmo. E essas vozes me diziam: que é isso, Custódio? Que negócio é esse de ficar indo para a evangelização? Que negócio é esse, Custódio? Não, a juventude é o momento de curtir a vida, de namorar, de curtir o sol. Deixa essa filosofia para depois. Passaram-se os anos e eu terminei o meu curso de Direito, felicíssimo bacharel em Direito. Eis que meus pais voltaram, vieram falar comigo com mais incisão, mais incisivas, e disseram: Custódio, está na hora, você precisa assumir os seus deveres. E umas vozes ficavam me dizendo: não, Custódio, nada disso. Como é que você vai conciliar o início da sua carreira com esse negócio de religião? Não dá certo, Custódio, não dá certo, Custódio. Passaram-se os anos, eu me casei, tive filhos. Mas amigos espirituais convidaram-me novamente. Convidaram-me a investir na minha dimensão espiritual. Mas aquelas vozes, como se fosse um coro dentro de mim, gritavam: não, Custódio. Como é que você vai dar conta de investir nesse negócio de espiritismo e ao mesmo tempo ter que cuidar da sua esposa e os seus filhos? E a consolidação da sua carreira? Não, Custódio, não ceda, Custódio, não ceda. Passaram-se os anos, meus pais desencarnaram, cheguei à vida, mas à idade madura. Mais uma vez, benfeitores, por intermédio de companheiros espíritas dos meus pais, chegaram até a mim, convidando-me à renovação moral. Mas as vozes gritavam: não, Custódio, agora é o seu momento de consolidação total do seu trabalho. E a sua vida social? Essas atividades voluntárias dos espíritas são todas nos finais de semana. E a sua vida social? Veja, a maioria
Você está louco? Observe a maioria das pessoas. O que elas fazem? Passaram-se mais alguns anos. Eu fui visitado pela doença e pela velhice, grandes enfermeiras da alma. Ainda assim, alguns poucos irmãos foram me visitar e fizeram os últimos convites à espiritualização. Mas eis que aquelas vozes debochadas, sarcásticas, ficavam repetindo: agora, Custódio, um velho? O que um velho vai fazer lá? Já passou o tempo, não há mais tempo, você perdeu a oportunidade. Desista, desista. Depois que Custódio recuperou esses momentos da sua existência, compartilhando-os junto ao seu amigo, disse-lhe: olhe, meu irmão, eu não imaginava que ao longo desta minha existência eu estava sendo alvo de um processo obsessivo. Em existência anterior, eu estava ligada aos vícios. Mas quando eu encarnei, antes de encarnar, eu havia feito um projeto de mudança, de queria ressignificar a minha existência. Mas os meus amigos viciados não aceitaram. E lá, do plano invisível, sem eu nem suspeitar, ficavam repetindo incessantemente: não, Custódio, não vá, não faça. Eles sabiam que se eu aceitasse todos aqueles convites que me foram feitos, eles não teriam mais como se aproveitar do meu corpo para manterem os vícios. Mas, meu irmão, vou ser bem sincero. O que esses espíritos desencarnados obsessores fizeram foram acalentar o comodismo que tinha no meu coração. Se eu não tivesse sido um acomodado naquela existência, não teria brechas, não teria espaço para que aqueles meus perseguidores tivessem dirigido a minha existência. Quantos de nós poderíamos nos identificar com o Custódio? Não só se for pelo comodismo que o nutria, mas pode ser pelo relativismo moral que tem se alastrado tanto em nosso meio. Tudo pode. Estamos sendo muito radicais. Allan Kardec tem sido muito radical. Jesus foi muito radical. O Evangelho segundo o Espiritismo deveria ser revisto. O relativismo moral é um perigo para todos nós, porque abre espaço para a ação dos obsessores. Porque a obsessão, nos esclarece Allan Kardec, capítulo Obsessão do Livro dos Médiuns, acontece porque há algo em nós que a atrai. Não somos vítimas. Pode ser que não consigamos perceber as razões da obsessão nesta existência, porque fomos contemplados com a dádiva do esquecimento do passado, como tem lá no 5º capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Mas se os obsessores estão nos perseguindo, nos atormentando,
dirigindo por vezes a nossa vida, é preciso ter muita cautela e fazer uma autoanálise para saber, para conseguir identificar o que é que em nós está atraindo esses irmãos. Custódio estava os atraindo por conta do seu comodismo. Ninguém diria, nem ele mesmo imaginaria que estava sendo alvo de uma obsessão. Mas as obsessões podem se configurar de uma forma mais complexa, influenciando o nosso organismo mesmo, as nossas emoções. Conta-nos Sueli, no livro referido no início, o caso de um jovem casal. Até então eles eram e estavam muito felizes, tudo fluía bem. Mas eis que assim que eles se casaram, a esposa começou a ficar louca. Começava a gritar, a quebrar as coisas. E o marido não reconhecia, e os pais dela não a reconheciam, porque até então era tudo normal. E ante esse quadro inesperado, numa visão materialista, ela precisou ficar dia e noite amarrada na sua cama para não se machucar e não machucar os seus familiares. Os pais dela, católicos, desesperados, não sabiam o que fazer, porque a filha nunca deu nenhum sinal de que teria uma possibilidade de ficar naquela condição de louca. Então, uma amiga da mãe dela sugeriu que ela procurasse o centro espírita, que poderia ser que os espíritas pudessem ajudá-la de alguma forma. Então, os pais dessa jovem foram até a casa espírita, falaram com Sueli, e Sueli, junto com uma equipe, foi fazer a visita a essa jovem. Aplicaram passes, fizeram o evangelho, e a intuição que foi dada a Sueli e sua equipe, que compartilhasse com a família, era de que não internassem aquela senhora, que a submetesse a um trabalho de tratamento espiritual, porque o caso dela não era um transtorno psiquiátrico, o caso dela, mas era um processo de obsessão. Só que a família não estava, naquele momento, preparada para entender aquela orientação que havia sido dada. A família estava desesperada. A família não conseguia entender essa questão de influências espirituais. Então, no dia seguinte, decidiram internar aquela jovem. E que 48 horas depois, aquela jovem sofreu um ataque cardíaco e desencarnou. Evidentemente, como nos salienta Manuel Filomeno de Miranda por Divaldo Franco, há uma fronteira entre a loucura e a obsessão. Nem todos os casos de loucura estão vinculados a processos obsessivos. Nem tudo é de responsabilidade dos espíritos. Isso precisa estar muito claro para todos nós. Há casos em que, de fato, ambos estão presentes, tanto o processo psiquiátrico quanto o processo obsessivo. Em outros casos, só se constata o transtorno psiquiátrico, mas em outros casos, só se constata um processo obsessivo. Por isso que ante as situações das mais diversas pelas quais passamos, ou familiares, ou amigos, ou conhecidos estejam passando, cabe-nos não uma autoanálise, mas uma análise cuidadosa, muito cuidadosa, porque existe essa fronteira entre a loucura e a obsessão. E há os casos ainda em que o processo obsessivo é tão intenso
que pode culminar no suicídio. E há muitos casos de suicídio que resultam de uma grande influência espiritual, de um grande processo de obsessão. E na literatura espírita nós temos vários casos que sinalizam isso, casos reais. E nós gostaríamos de lembrar aqui o caso de Andréia, que está relatado no livro O Drama da Bretanha, do Espírito Charlie, psicografia de Ivone Pereira. Andréia era uma jovem que desde o início, já era obsidiada. Se olhássemos para aquela existência, diríamos, mas como é que a Andréia já é obsidiada assim desde o início? Era uma jovem aqui, não fez nada ainda para supostamente atrair os espíritos maus e fazer com que ela já esteja nessa condição. Mas quando Charlie recupera a existência anterior de Andréia, nos faz perceber que na existência anterior, Andréia era Berthe, e Berthe, casada com Henri, por um tempo, o abandonou e foi morar com Luiz, que era como se fosse um irmão para Henri. Henri não suportou ter sido abandonado pelo seu grande amor e se suicidou. O pai de Henri não conseguiu aceitar o desencarne do seu filho e o tempo todo culpabilizava Berthe por ter levado o filho dele ao suicídio. Foi então que ele decidiu que procuraria Berthe em quaisquer lugares e quando a encontrasse, a levaria ao suicídio. Porque os obsessores, de uma forma geral, são movidos pelo sentimento da vingança, do ódio. Porque nós, possivelmente, os lesamos pelo nosso nível evolutivo, pelas escolhas equivocadas que fizemos. E dada a dificuldade destes nossos irmãos nos perdoarem os nossos equívocos, muitos deles nos perseguem como se querendo prestação de contas. E foi o que aconteceu com Arnaud de Nimier, o sogro de Berthe, que agora estava a perseguindo na condição de Andréia. E o intento dele era fazer com que ela se suicidasse. Mas os benfeitores são tão misericordiosos para com todos nós, que sempre colocam à nossa disposição alguns espíritos que nos auxiliam. Da mesma forma que Custódio teve várias oportunidades, teve vários convites para o seu processo de progresso moral, para o investimento na dimensão espiritual, Andréia também teve. Seus pais não lhe davam muita atenção, mas o seu irmão, Victor, cuja relação com ele já era de longas datas, a tratava como se fosse uma filha, mas muito mais do que isso, estava comprometido em fazê-la crescer no Evangelho. Lia com ela o Evangelho, estimulava a fazer o bem. E quando o obsessor se comunicou e disse: eu vou levar a sua irmã ao suicídio, porque ela fez o meu filho se suicidar, Victor, muito amoroso, conversou com aquele espírito que estava muito raivoso, muito odiento, e disse-lhe: calma, eu imagino o tamanho da sua dor, mas nos dê um tempo que eu vou fazer com que Andréia, antiga Berthe, mude os seus pensamentos, mude a sua postura. O espírito obsessor, muito raivoso, disse-lhe: eu só vou dar esse tempo porque eu sei que você é um homem íntegro,
um homem espiritualizado, não por ela, mas por você. Então Victor, de fato, foi um anjo na vida de Andréia. Diariamente, orava com ela, lia trechos do Evangelho, mas Andréia não conseguia se concentrar, não conseguia ter foco. Estava noiva do seu primo, Alexis, que estava em Paris no início da sua carreira, mas voltaria para se casar com ela. Mas nesse meio tempo, ela se apaixona pelo conde Marcos, um grande amigo dos seus pais, e engravida dele. O obsessor tinha dado um tempo, mas os obsessores são assim, eles ficam vigilantes. Eles esperam um momento oportuno para agir. Eles esperam o momento que a gente vai fazer uma escolha equivocada. Eles esperam o momento que a gente vai pensar repetidamente coisas equivocadas. Então eles se aproximam pela lei da afinidade e agem. Foi o que aconteceu com Andréia. Quando o obsessor percebeu que ela estava mais uma vez traindo o seu companheiro, ela não aprendeu a lição. E começou a ficar repetindo o mesmo pensamento. Andréia, a sua vida não vale a pena. Andréia, olha o que você fez, você traiu seu esposo, seu futuro esposo. Logo Alexis, que era tão evoluído, que era tão comprometido, que te amava tanto, olha o que você fez, sua vida não vale a pena, você tem que se suicidar. E começou a ficar repetindo, porque os obsessores fazem isso, ficam repetindo a mesma ideia. E se estamos invigilantes, nós ficamos passíveis de assumir essa ideia que nos é repetida. E de fato, Andréia não aguentou a pressão e se suicidou. Mas alguns dos fatores que contribuíram para que isso acontecesse foi porque ela ficou invigilante. Foi porque ela não abriu o seu coração a todos aqueles ensinamentos que seu irmãozinho passava. Foi porque ela estava com sentimento de culpa. A culpa é um dos outros fatores que atrai os nossos obsessores. Porque quando nos sentimos culpados, nós baixamos a vibração e, por consequência, atraímos os nossos obsessores que vão alimentando isso. Realmente, você é um culpado, você não merece ser feliz, você não merece isso, você não merece aquilo. E ficam repetindo, até a gente achar que é verdade. Mas não significa dizer que todas as vezes em que recebermos as provocações dos nossos irmãos obsessores, nós vamos automaticamente ficar obsidiados. Lembrando de uma conversa sobre esse tema com Oscar, ele fez uma analogia interessante. O processo obsessivo é um circuito. Nós temos os provocadores que vão jogando as ondas mentais deletérias de um lado, e de outro lado nós temos a suposta vítima, né? O obsidiado, que pode ou não aceitar essas provocações. A escolha é nossa. Nós escolhemos o que queremos pensar. Nós escolhemos como vamos falar, o verbo. Nós escolhemos os nossos trabalhos. E são essas escolhas que atraem determinadas entidades em detrimento de outras. Quando Allan Kardec perguntou aos espíritos, na questão 469, como é que faz para afastar a influência dos espíritos maus? E aí os espíritos responderam-lhe: praticando o bem,
confiando em Deus. Porque se estamos praticando o bem, se nos entregamos à oração com o coração, nós estaremos bem acompanhados. Essa é uma pergunta que nós deveríamos nos fazer ao chegarmos à nossa casa. Quais têm sido as nossas companhias espirituais? Que entidades têm me influenciado? Com quem eu estou me sintonizando mais? Porque todos estamos passíveis de sofrer processos obsessivos, mas poderemos nos safar desses processos a depender das escolhas. E aqui nós lembramos o caso de Dr. Ramiro, que está relatado no livro Leila, a filha de Charles. Dr. Ramiro constantemente recebia influências de um dos seus obsessores. Porque numa existência anterior, quando descobriu que a patroa, a governanta, melhor dizendo, da sua casa e o filho dela estavam o lesando, ele os expulsou a chicotadas daquela casa. E aí Miguel, o filho da governanta, ficou muito, muito indignado e disse: onde eu encontrar Dr. Ramiro, eu vou perturbá-lo, para ele pagar pelo que ele fez comigo e com a minha mãe. Expulsou-nos da casa dele, éramos como se fosse da família, expulsou-nos a chicotadas. Onde eu encontrá-lo, eu vou obsidiá-lo, sim, vou perturbá-lo. E eis que quando ele encontrou o Dr. Ramiro encarnado, começou a fazer várias investidas. Mas diz o espírito Arnaud de Nimier que o obsessor não conseguia atingir Dr. Ramiro, porque Dr. Ramiro se acordava e já fazia a sua oração matinal. Depois ele passava o dia trabalhando no bem. Ele tinha um hospital e atendia as pessoas carentes. E quando era à noite, ele se recolhia e fazia a prece. Então o obsessor não conseguia, mesmo que Dr. Ramiro tivesse se equivocado na existência anterior, naquela atual que ele estava. Ele havia feito outras escolhas que lhes permitiram não ser alvo do processo obsessivo. Dr. Ramiro exemplifica bem para todos nós essa profilaxia. Quando nós estamos nessa boa sintonia, nós conseguimos afastar os nossos irmãos que não devem ser vistos por nós com nenhum sentimento de raiva. Eu tenho raiva dos meus obsessores, porque a gente vai entrar na mesma sintonia. Sueli, inclusive, Calda-Chuva, no livro referido no início, vai nos dizer: a luta não deve ser contra os obsessores, a luta deve ser contra nós mesmos, contra as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Porque a terapêutica espírita vai nos auxiliar bastante. A aplicação do passe, tomar uma água fluidificada, fazer o evangelho no lar. Mas, se não fizermos a nossa parte, se não empreendemos a nossa renovação moral, não adianta. Os espíritos vão nos influenciar, as entidades inferiores, porque elas se afinizam com o nosso padrão vibratório. Então é preciso que nós estejamos muito, muito atentos às escolhas, à administração do tempo. No seminário aqui, ocorrido na Seja, sábado passado, com Raul Teixeira, Oscar e Marco Lima,
todos precisam de paz na alma. Foi enfatizada a questão do tempo. Como que nós estamos lidando com o nosso tempo? Será que nós estamos sendo um custódio da vida? Protelando, não depois. Lembramos na palestra passada de Érico, quando citou o exemplo, muitos resolvem que só vão começar a trabalhar no bem depois que se aposentarem. É preocupante para todos nós, porque imaginemos o quanto que nós imploramos para estar aqui encarnados e tentarmos avançar um pouco no nosso processo evolutivo. E o que é que nós estamos fazendo com essa oportunidade? O que é que nós estamos fazendo com as nossas horas? Como é que nós estamos respondendo aos convites que nos são feitos para trabalhar no bem, para oferecer aquilo que temos? Porque todos temos reservas de bondade, todos temos reservas de afabilidade, de doçura, podem estar escondidas nas sombras que também residem em nós. Então fica o convite para cada um de nós que aqui estamos, desejosos de fato progredir moralmente, que possamos estar atentos ao que pensamos, a como agimos, ao que falamos, às companhias espirituais que estamos atraindo para perto de nós, porque não estamos sós, nunca tivemos. Ora estamos acompanhados de entidades mais elevadas, ora de entidades inferiores. Mas as entidades superiores precisam ser ouvidas. Não sejamos como Custódio, não sejamos como Andréia. Fiquemos atentos aos apelos dos nossos anjos, encarnados e desencarnados, que nos convidam diariamente. Vamos, trabalhemos no bem, oremos mais, oremos um pouco mais, oremos sempre. Muita paz a todos e a todas.